Rafaela, de Santa Catarina, pergunta: esse fenômeno pode estar baseado em desejos inconscientes da pessoa? Não. Normalmente esse fenômeno ele acontece independentemente do que a pessoa espera. Dependendo desses desejos, pode acontecer mudanças no próprio fenômeno, mas não que ele vai ser criado pelo um desejo. Vou dar um exemplo. Tem casos, por exemplo, de pessoas muito religiosas que passam pela EQM, que todo o contexto é relativo ao processo religioso dela, para que ela se sinta mais confortável naquela situação. Agora, tem pessoas extremamente materialistas que passam por isso e aquilo impacta, de certa forma, a vida dela. E ela não estava, de modo algum, desejando, né, ou buscando aquilo. Né? O Edson Alves, de São Paulo. Os estudos sobre este assunto baseiam-se em fatos comprovados cientificamente ou com foco espiritual, dependendo da religião? Olha, pela Conscienciologia, nosso estudo ele é científico. Ele é aberto a todas as áreas, filosóficas, religiosas, não religiosas. O que não existe ainda é uma confirmação científica, isso ainda não tem. A própria medicina ainda reluta muito, agora está estudando, né, seriamente o assunto, principalmente em outros países. Né? Não se pode afirmar que ela é comprovada cientificamente, porque isso mudaria toda a ciência, né? A medicina teria que ser revista. Agora, comprovações existem. Por exemplo, tem o Raymond Moody, que é um americano que basicamente disseminou o estudo da EQM. Ele relata casos de, por exemplo, uma pessoa que tinha saído do corpo durante a EQM, viu uma bota no parapeito do hospital, né? E assim que ela retornou, ela falou do evento. Foram checar e exatamente como ela descreveu estava lá. Então tem muitos casos assim, de você ver algo à distância e quando a pessoa volta, ela comprova. Mas isso ainda, para afirmar cientificamente que é comprovada, ainda não tem esse gabarito ainda não. Ainda tem muito chão aí pela frente. Muito estudo, né? Muito estudo. A Camila Mira, de São Paulo, pergunta: as pessoas normalmente encontram pessoas já falecidas na EQM? Sim, normalmente sim. Muitas vezes são ex-parentes, mas em alguns casos são pessoas desconhecidas. Ela não sabe quem é aquela pessoa, mas ela sente uma profunda empatia. Ela sente que é alguém muito familiar dela. Né? Mas, basicamente, nas EQMs existe esse contato, sim, com outras consciências, né? Que aí a gente pode dar nome, né, vários nomes, né? Espírito, almas, né? Desencarnados, enfim. Pessoas que já morreram são muito comuns de serem vistas na EQM, sim. Né? Madine Afonso. Todas as pessoas, quando passam por uma cirurgia como ela passou, como teve um câncer, passam por um estado de EQM? Não, é uma boa pergunta. Não quer dizer que a pessoa teve um acidente e ela teve uma EQM, não necessariamente. A EQM ele é um fenômeno que, vamos dizer assim, esses amparadores, né, esses mentores aproveitam um acidente, uma fatalidade para passar uma mensagem, chacoalhar a pessoa. Porque a EQM só ocorre quando a pessoa está precisando, sabe, dar uma virada na vida dela, mudar o contexto. Então, quando tudo está atrasado, ela está marcando o passo, né, a vida dela está sendo desperdiçada e ela passa por essa EQM. Então, a EQM, ela não é propriamente um mérito, na verdade, ela é uma ocorrência, é meio que um chacoalhão para ver se a pessoa acorda na vida dela. Então, nem todo acidente causa EQM, não. Mas muitos casos acontecem e se a pessoa tem dúvida se é EQM ou não, é porque ela não teve. Porque quem passa por uma EQM genuína, a pessoa até diz para os médicos: olha, doutor, essa foi a situação mais impressionante que eu já vivi na vida. Nunca tive nada mais lúcido, não tem como eu afirmar ou dizer que aquilo foi outra coisa. Né? Então, mas não é todo mundo, não. Isaías Marcelo, do Rio de Janeiro. O corpo físico, no momento da EQM, continua com algum sinal vital? Depende. Tem casos que da EQM que a pessoa é declarada clinicamente como morta, mas acaba retornando. Em alguns outros, a pessoa pode estar simplesmente desmaiada. Né? Então, ela bateu a cabeça ou ela sofreu um choque elétrico e o corpo dela continua vivo. Né? Mas há casos, sim, que, ao que tudo indica,
parecia a pessoa estar morta, mas ela voltou à vida. Só é importante ressaltar que tanto a EQM quanto a experiência fora do corpo, elas não trazem nenhum malefício para o corpo físico. A pessoa atua independente do corpo, né? Mas certos casos, como eu até comentei, em hospitais, eles podem até meio que observar essa situação. Mas com morte clínica também não são todos, não, tá? São poucos. Tá. A Maria Luísa, do Ceará, pergunta: gostaria de saber se as experiências vividas pelos pacientes em coma podem se enquadrar também neste fenômeno. Pode sim. Tem pessoas em coma que acabam tendo experiências de quase morte. Volto a ressaltar que não são todas, mas acontece sim. O ano passado mesmo encontramos uma aluna no IPC que falou sobre que ela estava numa EQM, todo esse processo clássico ela passou, né? Feito túnel, saída do corpo e tudo mais. E quando ela estava se decidindo se ela ia voltar para a vida ou não, o médico, né, o marido escreveu uma carta e entregou para o médico. E o médico estava na dúvida se entregava ou não, né, na mão da paciente. Ela estava em estado de coma e o médico acabou colocando a carta na mão dessa paciente. E era uma carta pedindo para ela não morrer, para ela continuar com a família e tudo mais. E quando ela sentiu aquela carta, teve um impacto emocional na pessoa, né? E ela voltou para o corpo e logo depois ela saiu do coma. Então, o estado de coma é muito comum também, os relatos de quase morte, né? O Paulo Bittencourt: quais os estudos recentes que são feitos em relação às EQMs? Olha, existem vários. Existe, por exemplo, um que já foi feito na França e que está chegando ao Brasil, de se colocar em hospitais, por exemplo, acima do leito dos pacientes, uma prateleira que não tem como você observar, né, em pé, muito alta, para que se a pessoa saia de fato do corpo, ela fora do corpo, olhando de cima, ela possa enxergar uma gravura colocada nessa prateleira. Então é uma coisa simples, mas muito inteligente, né, de poder se comprovar ou não. Peraí, você estava fora do corpo? Você estava realmente no teto do hospital? Então, o que você viu naquele... Que imagem tem ali, né? Então, estudos como esse no Brasil já tem, né? São poucos locais, mas já existem. E são uma tentativa bem intencionada de se comprovar se essa saída de fato é uma realidade ou não. Para nós é uma realidade, né? Mas para a área médica é um ponto bem importante de ser checado, né? O Fernando: como você explicaria quando as pessoas conseguem visualizar rapidamente coisas de sua infância, que muitas vezes não se lembravam antes de ocorrer a EQM? Qual a explicação para que isso seja possível de acontecer? A explicação é a seguinte, que a base da nossa memória, pela Conscienciologia, a gente admite que não é a memória no cérebro, é num corpo chamado corpo mental e que fica um acesso ali a todas as memórias que a gente passa por ela. Por isso que uma pessoa sai do corpo e ela não perde a identidade de quem ela é. Então, toda a memória segue com ela para fora do corpo. A própria medicina, ela tenta dizer que, no caso da EQM, existe uma chamada hipermemória. O que é isso? Então, na hora que a pessoa está passando, por exemplo, num afogamento, que ela vai se desesperando, ela vai acompanhando tudo lucidamente, né? Existe essa lembrança, por exemplo, da infância, com detalhes riquíssimos. Só que essa hipermemória que a medicina coloca, ela fala que a causa é um forte impacto emocional, mas isso não se sustenta nem dentro da própria área médica, porque no momento de estresse, a primeira coisa que piora ou que se anula é a memória. A primeira coisa. Então, nem na própria medicina hoje está sendo levada a sério essa questão. Então, é esse acesso a essa memória integral, que pode corresponder até inclusive a outras vidas ou coisas nesse sentido, que a pessoa acessa. E os detalhes são tão vívidos, como até já comentei, que a própria família em geral, né, concorda com vários assuntos que nem a própria pessoa lembrava que podia estar passando, né? A Cláudia de Moçambique pergunta: aqueles que têm uma EQM passam a ter algum poder especial de cura? De cura não necessariamente, mas é comum também nos relatos de quem passa por esse fenômeno apresentar certo desenvolvimento parapsíquico. O que é parapsíquico? Seria um termo assim, paranormal, né? Ou desenvolver o sexto sentido, essas faculdades além dos sentidos humanos. É muito comum haver uma ampliação dessa sensibilidade além dos sentidos humanos, né? Então a pessoa começa a sentir mais, parece que a energia dos ambientes ou das pessoas, né?
ela percebe que ela nota quando alguém está muito ruim ou quando alguém está muito mal, ou ela começa a fazer certas leituras que antes ela não tinha a menor capacidade. Alguns relatam até que conseguem sair do corpo mais facilmente, então ela está deitada e parece que ela se sente mais maleável, ela tem um certo, vamos dizer, uma capacidade um pouco maior até de repetir, né, esses eventos. Então, agora, não poder de cura é algo muito específico, não necessariamente, mas mais uma capacidade geral de perceber e de atuar com essas outras dimensões, né? E Alexandre, para encerrar nossas perguntas, a Camila Fortini pergunta se você já passou por algum processo de EQM. Pessoalmente, não. Eu já tive muitas experiências fora do corpo, tanto espontâneas quanto autoinduzidas, né? Com aplicação de técnica. O que basicamente é a mesma coisa, né? A gente não deseja que ninguém aqui passe por uma EQM, não precisa, né, ter um acidente, algo tão drástico para poder sentir. Agora, a experiência fora do corpo ela é muito interessante. Então, já tive experiência de todas as formas, de sair para frente, sair do corpo do lado, e realmente esse estado de pacificação que mais chama a atenção. Certos casos de ter uma tranquilidade íntima, uma plenitude que às vezes dura dias, né? E isso não tem causa nenhum malefício, né? Ninguém precisa ter medo de morrer. Já fiz exame neurológico, não tenho problema nenhum, tá certo? E fica o convite para que as pessoas, né, percam esse medo da morte e tenham as experiências por elas próprias, né? Porque sair do corpo, apesar de ser algo pouco conhecido, a gente admite que é algo natural e você pode até aproveitar. Em vez de você passar 8 horas dormindo, né, 1/3 da sua vida desperdiçado, você pode aproveitar esses 20 anos, né? Quem vive 60 anos e dorme 8 horas, né? São 20 anos dormindo. Então, em vez desse estado de coma, você pode aproveitar e ter experiências fantásticas ou experiências que vão ser muito significativas para você, né? Então, EQM eu nunca tive, agora experiência fora do corpo eu já tive muitas, né? Alexandre, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por suas informações. Muito obrigado e PC que agradece por mais uma participação. Obrigada.